Bom dia pessoal, bom dia a todos. A gente vai começar daqui a uns 3, 4 minutos. Normalmente esse é um horário que entra muita gente, então a gente vai esperar um pouquinho mais. Só vai esperar alguns minutinhos, a gente já começa a transmissão. Obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, bom dia. A gente deve começar daqui a 1 ou 2 minutos. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos e todas. Prazer enorme receber vocês em mais uma edição do Ipsos Talks da série Recalculando. Essa, lembrando, é uma série em que a gente escolhe um tema relevante para essa contemporaneidade que a gente está vivendo, traz um especialista da Ipsos Internacional e tem um debate, um painel depois com um especialista da Ipsos local e 2 convidados, uma mesa redonda que tem sido muito bacana, com enorme participação da audiência, inclusive. Por isso, já lembro a vocês, fiquem à vontade de comentar, perguntar, questionar, criticar, fazer suas observações aí na plataforma. Se vocês olharem na plataforma, tem um campo para perguntas. Fiquem à vontade de inserir. A gente muitas vezes não consegue responder a todas, portanto, quanto antes vocês colocarem, maior a chance da gente conseguir abordar o tema também no nosso debate. Essa é a nossa terceira edição, terceira live que a gente faz esse mês, um mês bastante intenso,
fizemos a última de inteligência artificial, que foi bastante popular, a anterior de CX, Customer Experience, também bastante cheia, e a gente tem também um número muito alto de inscritos aqui mais essa live, porque eu acho que é um tema bastante fascinante. A gente vai falar de tendências de inovação. Inovação tem se mostrado um dos pilares estratégicos de praticamente todas as companhias, todas as empresas, todas as marcas, todas as instituições. O momento de disrupção, né, de mudança de comportamento, ele evidentemente abre não só a necessidade, mas uma oportunidade enorme de aproveitar essas mudanças e se adequar a elas com novos produtos, serviços e canais. Eu acho que a gente tem aí um tema super relevante. Como sempre, a gente vai dividir o nosso papo em três. Eu vou começar falando do nosso tracking global. A gente faz um tracking desde março do ano passado em 28 países sobre as alterações nos sentimentos, necessidades e comportamentos das pessoas. Eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. Depois a gente vai ter a Virginia Weil, que lidera a nossa área de inovação global. Ela gravou um vídeo para a gente dos Estados Unidos e, mais uma vez, a gente tem gravado para poder colocar legenda, que a gente acha que facilita um pouco a compreensão. Isso se mostrou um pouquinho mais inclusivo, então acho que facilita um pouquinho a familiaridade com a fala dela, né, com a palestra dela. E a Virginia vai falar para a gente de como ativar as tendências. Tendências, muitas a gente tem identificado, mas como ativar, como implementar. Eu acho que vai ser uma palestra bastante interessante. E depois, o ponto alto da nossa live é o painel de discussão, e a gente tem um baita painel hoje. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. A Ana Teixeira está aqui com a gente, CMI Research e Innovation na L'Oréal, vai falar do Rio de Janeiro com a gente. Obrigado, Ana, por ter aceito o convite. O Felipe Cerchiari, diretor de inovações da Ambev. Felipe, é um enorme prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a Tânia, que lidera a nossa área de inovação aqui no Brasil, uma das áreas que mais crescem. De maneira geral, a Ipsos tem crescido bastante forte em função da necessidade de informação e de compreensão do momento, mas a área de inovação, justamente por essa grande oportunidade que ela representa, tem sido um grande destaque aqui no Brasil também. E quem vai moderar é o Diego Pagura, nosso Chief Client Officer aqui na Ipsos. Obrigado, Diego, mais uma vez por estarem aqui. Vamos passar para uma definição de contexto, e eu vou mostrar dados bastante recentes desse tracking que eu comentei, são todos dados de abril e maio, então acho que são medidas fresquinhas. O momento do mundo hoje ele é um momento bastante dúbio, porque, de maneira geral, a tendência que vinha se materializando nos últimos meses é uma tendência de esperança, quer dizer, de resgate, de otimismo, em função da popularização da vacina, e a gente já começa a ver alguns países com a maioria da população vacinada. Então, de maneira geral, a gente está vendo os países que estão mais adiantados, eles já começam a apresentar uma recuperação do otimismo. Entretanto, muitos dos países ainda não viram se materializar os benefícios da vacinação e, ao contrário, estão até começando a presenciar uma nova piora da situação da pandemia. Então, o que a gente vê são situações muito heterogêneas entre os diferentes países. Se a gente analisar, por exemplo, o índice de confiança, que é apurado pela Ipsos mensalmente, e esse é o de maio, quer dizer, o mais recente, que foi publicado há uns 15 dias atrás, e eu lembro a vocês, inclusive, que todas essas informações, elas estão no nosso site, elas são divulgadas nas nossas redes sociais, a gente está todos os dias, 4, 5, 6, 7 posts sobre pesquisas e estudos diários que a gente publica, e a gente está dando total visibilidade a isso, porque a gente acredita que esses dados ajudam muito na tomada de decisão adequada. Então, se interessarem, não deixem de seguir a gente, ou de acompanhar o site, ou de acompanhar as redes sociais. Esse índice, por exemplo, a gente publica em torno da metade do mês, para aproximadamente dia 15 de cada mês, e aqui a gente está trazendo o do mês de maio. E o que a gente vê aqui, em roxinho aqui tem a mudança desde janeiro, né, portanto, logo antes da pandemia, e em verde tem a mudança desde abril desse ano. Quer dizer, a gente já está falando de abril para maio, portanto, só no último mês. E o que a gente pode ver, se a gente seguir o verdinho, a maioria dos países que a gente analisou, o índice de confiança já está crescendo no último mês. De abril a maio foi um crescimento. O Brasil é uma exceção, assim como alguns outros países que estão aqui, como Índia, por exemplo, que a situação piorou muito, Argentina, que vem passando por um momento muito delicado. Mas se a gente olhar desde logo antes da pandemia, janeiro de 2020, o Brasil é quem mais perdeu confiança. Quer dizer, os consumidores brasileiros estão menos confiantes, a queda foi maior versus em comparação com todos os outros países. A gente sabe por quê, né? A situação aqui ainda de vacinação não é tão premente e a gente percebe que isso ainda não afetou o comportamento. Não é surpresa com isso que
uma maioria absoluta de 79% no Brasil, que vocês podem ver marcado lá embaixo, acredita que o país está na direção errada. O Brasil estava mais ou menos no meio desse bolo e ele vem caindo, quer dizer, vem aumentando o percentual de percepção de direção errada entre os brasileiros. Mas dá para ver que o Brasil ainda não é quem mais acha isso. Há países que foram muito maltratados. E, infelizmente, há uma coincidência muito forte na América Latina, que a gente olha os 7, 8 primeiros mais preocupados nesse sentido, são quase todos da América Latina. Com isso, acho que não é nenhuma surpresa que a preocupação, e a gente aborda isso, a gente tem feito esse estudo mensalmente, é um estudo que a gente fazia a cada 2, 3 meses, a gente tem feito ele mensalmente, e a gente chama ele de What Worries the World, quer dizer, o que preocupa o mundo. E a preocupação, pelo menos no Brasil, vem se manifestando em coisas mais palpáveis, em coisas do dia a dia. Há uma diferença muito grande, por exemplo, entre os índices de preocupação com saúde pública e os índices de preocupação, por exemplo, com educação, são muito maiores no Brasil. São problemas do dia a dia, são problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Então, este é o que precisa tirar da frente, né? Quase uma coisa de limpeza para você, de obstáculo para você poder ter preocupações mais nobres, vamos dizer assim. Gera uma mudança de comportamento imediata, essas preocupações que a gente está apurando. Mais uma vez, essa é uma informação mensal que a gente publica aberta frequentemente, então dá até para ter o histórico para quem se interessar. Entretanto, como é característico dos latinos, em particular do Brasil, há um otimismo. Minha situação pessoal será melhor em 6 meses. Há 2 pontos aqui que eu quero analisar. Primeiro, isso é muito tradicional dos latinos, mas o que a gente tem visto é que o otimismo ele acontece muito mais com a situação individual dos entrevistados e muito menos com a situação coletiva, por exemplo, do país ou da economia. Então, esse é um fato novo que a pandemia mudou. O otimismo ele não transborda mais para o país. Há uma descrença no rumo do país, ainda que o otimismo pessoal ele permaneça, né, ele siga. E acho que um sinal disso é que quando a gente pede para as pessoas avaliarem o desempenho das pessoas, o desempenho das diferentes entidades na atuação de combate à pandemia, a gente vê que o governo está constantemente abaixo. Essa informação aqui é global, mas ela segue a mesma tendência para o Brasil. O governo é sempre o pior avaliado entre essas 3 entidades que a gente colocou aqui, esses 3 grupos, né, de entidades. Em seguida vem as empresas do meu país e depois vem o meu empregador. E o meu empregador, na verdade, eles são muito bem avaliados. Os brasileiros acham que o seu empregador está atuando muito bem. Está falando aqui em torno de um pouco menos de 70% na média global. É um número de apoio muito grande. Há uma crença que a proximidade, né, faz as pessoas perceberem as atuações dessas pessoas como melhores. Isso ajuda a explicar a informação que eu dei antes, quer dizer que o otimismo ele é muito mais individual do que um otimismo coletivo com relação ao país, que a gente pode, mais uma vez, ver aqui na avaliação do meu governo, que é menos da metade das pessoas avaliam o meu governo como sendo eficiente no combate à pandemia. Tem uma outra análise que é interessante a gente fazer, a gente falou do comportamento do dia a dia, do que está te preocupando em cada mês, mas a gente também tem feito uma análise, e a gente apresentou isso em pelo menos 2 Ipsos Talks que a gente fez durante os últimos meses, que é sobre a alteração nos valores. O comportamento é uma parte muito mais superficial, portanto, muito mais nervosa, mais flutuante, os comportamentos se alteram com muito mais facilidade, mas os valores não. Esses valores aqui, eles fazem parte de uma medição longitudinal que a gente faz desde o final do século passado. Então, é uma medição mais constante e o que a gente percebeu é que os valores se alteram muito pouco. Então, segue aqui como sendo um valor ainda com muita intensidade, né? No nosso estudo, que a gente chama de Ipsos Global Trends, a gente tem 36 valores. E aqui estão os principais, os mais pesados, os mais intensos para a América Latina. Os valores ligados à emergência climática, o valor, continua muito forte na América Latina. Ele não foi afetado. Quer dizer, você tem coisas que estão abaixo da superfície que seguem sendo muito importantes e não representam a preocupação mais imediata, mas representam ainda um valor inerente a essa sociedade. Alguns valores que a gente viu a mudança, por outro lado, estão relacionados com a mudança de comportamento, sim, que são esse segundo aqui, o Trust in Medicine, por exemplo, quer dizer, a confiança na medicina e na ciência, que vem crescendo constantemente em todas as nossas medições longitudinais, ou, por exemplo, Aspiring to Health, né, desejando saúde,
que também vem crescendo. Então, a gente está vendo aqui não só uma mudança na parte superficial, mas também uma mudança em alguns dos valores mais intrínsecos, mais fortes na sociedade. Com isso, não é surpresa que a gente vê aqui nos países da América Latina uma enorme concordância com o papel que eu tenho que desempenhar no combate à mudança climática. A média global é quase 70%. No Brasil, esse número também é muito parecido com a média global, quase 70%, dizendo que eu preciso agir. É a minha obrigação também como indivíduo agir. Mas mais do que isso, é a obrigação das empresas e marcas, sim. E esse eu acho que talvez seja um grande desafio para o posicionamento desses agentes. Empresas e marcas decepcionarão seus empregados e consumidores se não agirem logo no combate às mudanças climáticas. Há uma maciça concordância com isso. No Brasil, são 75%, um número ainda mais forte que a média global. Então, eu acho que a gente tem aqui uma situação bastante desafiadora do ponto de vista de entender o que está acontecendo na sociedade, que é básico para qualquer inovação, né? Conseguir compreender esses novos comportamentos, mas além dos novos comportamentos, a gente tem que olhar alguns valores que representam as tendências mais contínuas, mais sólidas, mais fortes, menos instáveis, que a gente também tem que prestar atenção. E esse é o grande desafio das empresas e marcas hoje, né? É saber dosar, compreender, antes de mais nada, essas grandes mudanças e definir qual é a minha inovação de sucesso dentro dessas tendências, dessa análise de compreensão e contexto que a gente discutiu. Acho que com isso a gente fecha um pano de fundo e eu queria pedir para o Marcos para passar o vídeo da Virgínia. A Virgínia vai falar sobre como ativar essas tendências, activating trends em inovação. Obrigado, gente. Hello, my name is Virginia Weil. Thank you for inviting me here to speak today. I am the Global President of Innovation at Ipsos. And today I'm going to talk about activating trends to build the future. Today, every sector is being disrupted. People are moving away from old habits and making different choices. They are increasingly willing to work with the world in a different way. Awareness of trends is, of course, important, but knowing how to translate this knowledge into commercial propositions and actions that drive profitable growth is key. So the question is, what does it take to activate a trend? There are lots of trends happening in society today, but I'm going to focus on what I call the big three: health and wellness, sustainability, and digital services. People want more help in achieving mental and physical wellness, increased activism from the brands they use, and new options for digital services to improve their daily lives. Health and wellness can be achieved in many ways, including exercise, meditation, and of course, the food and beverages we consume. Today, we will focus on food and beverages, specifically functional foods. There is no accepted definition for functional foods, but they can be described as food or food components that may provide benefits beyond basic nutrition. So we have a very big database at Ipsos, and we took a look at all of the functional food and beverage innovations, so 15,000 respondents in all across 18 countries. We found that consumers' first impressions or unaided responses in this area were both granular and specific in terms of both desired benefits and ingredients. This reflects how the market has changed from general better-for-you products to products with more specific functional benefits based on personal needs. Now, this trend existed before COVID due to the information availability from the internet and general awareness, but has been accelerated by the current situation, which has caused people to focus more on health. In a study conducted just 2 weeks ago, we decided to ask consumers what were they looking for in terms of their health and wellness priorities. The top 15 benefits are shown here. In the US, the top 3 were sleep better, immunity boost, and weight management, followed by preventing cancer in 4th place. And in Mexico, it was immunity boost, prevents cancer, sleeps better. So there's a lot of commonality between the two countries in what consumers are looking for. Some differences did exist, however. There was a difference in stress relief. In the US, it was higher, number 5,
and in Mexico, it was 15. You can also take a look at the items that are italicized, and that means they appeared in the top 15 in one country, but not in the other. So I'll give you a minute to look. And then, in terms of what makes something healthy, we again went to our database and found that ingredients definitely matter. Benefits must be supported with a reason to believe. So when we took a look at what drove product liking or trial, the presence of statements such as all natural, vitamins and minerals, protein, plant-based, specifically soy, oat, or whey, fruits and vegetables, calcium, probiotics, antioxidants, and fiber. And then, of course, the absence of negatives, no additives, no sugar, and low calories. Interesting, we also found other comments that started to bubble up about how food is grown. So things like organic or ethically sourced or locally grown or fair trade. Now, about a year ago, we saw comments in this space, but they weren't actually drivers of trial. Now they're starting to become drivers, but still not the most significant things. But more on that in the next section about sustainability. There are many ways to describe sustainability, but the one I like best is meeting our own needs without compromising the ability of future generations to meet their needs. From a global study conducted by Ipsos, 79% of respondents agreed that they would seek out products which are better for the environment. And the pandemic has not lessened people's concern. When asked, we are headed for an environmental disaster unless we change our habits quickly, most consumers agreed, and the trend is moving upwards. But above all, consumers are part of the solution, but it's really on the company. Again, when we ask the question, who, if anyone, do you think is responsible for ensuring consumer products are environmentally safe and socially responsible? 39% of people said the company. And 68% say that if businesses do not act now to combat climate change, then they are failing their employees and customers. That's significant. So there really is an opportunity for companies to build consumer loyalty. Brands that are considered to act sustainably are rewarded with higher favorability. You can see the chart here, and there are some differences between the younger and the older age groups, but both really feel it's important. The key thing here is that the solutions need to be tangible and easy to understand to effectively cut through. So don't overcomplicate it. There's two examples here. One is of Starbucks, which eliminated the plastic straws and went to paper straws. And the other one is an example of a tangible plastic reduction by using carton multi-pack holders instead of plastic. Consumers want to know the brand behind their brands and what it stands for. And companies also have a responsibility to close the say-do gap. They need to figure out how to offer consumers the opportunity to act on their desire. In another study we did, we found that 71% of consumers in the US agreed that they wanted to buy products with as little packaging as possible. But only 49% would be willing to change their regular habits to do so. And when we experimented with different types of claims on packages and put higher price points, there was no effect on trial whatsoever. So consumers want to do good, but companies need to help them by keeping the quality of the products and the price the same. So here again, we see that sustainability is important, but it's not the most important thing. When we ask consumers the top two things in making a final purchase decision, products that are offered at a lower price was number one, followed by products are made in my country, and then hygienic packaging and eco-friendly packaging. So an analysis of sustainability claims showed us that they're motivating, but not as motivating compared to efficacy and quality of life. Benefits that will help consumers in these areas. Again, it's a priority, just not as high a priority as other things. I do think over time, though, it's definitely an area to watch
in terms of how motivating it is for consumers. So to really adjust to changing attitudes, strengthen brand image, and stand out from the crowd, there's 4 things we would really recommend in activating this trend. The first is to really assess your current impact your business as usual model is having on the environment before you start innovating. So what values does your business bring to the world? Next is to understand what's truly important to your target consumers or stakeholders. What are they likely to act on? And it's important not to try to be all things to all people. Next is to really enable them to do the right thing. So seek the path of least trade-offs for consumers so they can act on their desire to do good without sacrificing. And finally, commit. When you're implementing a new strategy, emphasis should really be on the initiatives that your business can commit to long term, not one this year, one the next. It's something that you can really put the company behind. Next, we're going to move on to digital services. So digital services can really help improve our lives in many ways, but the question really needs to be asked, is technology really what people want to buy? From our experience, we find it's more important to focus on benefits with technology as the enabler. So we've identified 3 key behaviors of drivers of change, and they really are enhance my life, do it for me, and make me confident. And it's also important to deliver on all 3. Excelling on only 1 or 2 rarely leads to success. Let's start with the first driver, enhance my life. Most people don't want technology for the sake of technology, as I just said. They want solutions to make their lives easier. Solutions that allow them to focus on their priorities, which are generally health, their family, and their happiness. And successful innovations keep this in mind, enhancing consumers' lives and the way they deliver on it by simplifying, let's say, their to-do list or simplifying their lives, removing friction from the process, or making something easy. And while doing this, remaining warm, authentic, and not leading with fear. A great example of this is the infrared thermometer, which allows you to take a temperature without touch. In this way, you can monitor your baby's health without waking them up. Everybody wants that. Or in light of COVID, it provides an easy way to screen for illness so you can protect yourself and others, allowing, in some ways, to get on with your daily lives. Now, this is a totally opposite example that I put in, and another way to enhance consumers' lives. And this is a company that provides home delivery of wine and spirits. So in essence, you can bring the bar to your house and you can keep partying with your friends and loved ones without having to go out. And currently there's over 100,000 registered users for this service. The second key driver is do it for me. People don't just want information, they want solutions. A lot of technology development in recent years focused on really showing data. Fitbit initially showed you how many steps you take in a day, but just showing you data didn't solve the problem. And consumers want a solution. They want to feel like they're being taken care of. And now Fitbit also buzzes you to let you know that you need to move, providing a solution to the problem, which is a reminder to move. This theme plays out also in categories like entertainment really nicely. Think of your playlists and your music app or your videos or Netflix, where you're being offered a selection based on your stated likes and on your viewing or listening behavior. So curation, customization, and consolidation are also part of Do It For Me. Here's an example I use very often. There are thermostats that tell you where you are using the most electricity, but the most successful one is Nest. Nest automatically adjusts the temperature in your home based on your routines to save money. So it's not just a diagnostic, it's a solution. Finally, the third key driver of behavior change among consumers is confidence.
They want solutions that help them feel confident by removing the potential for error, and they want to be in control. For example, being able to enter your food delivery order in an app makes you certain you were not misunderstood over the phone. Or Uber shows you exactly where the driver is. Consumers want reassurance, and they want to see the process. A great example of this is Domino's Pizza Delivery. It's an app that allows you to order online, and then after you've placed the order, it allows you to track when the pizza is in the oven, leaving the store, and where the driver is, all of which provides confidence and control in the process. So when developing digital solutions, it's important to keep in mind that consumers want you to help them enhance their life, do it for them, and make them confident. So in summary, what can you do today to activate trends? Well, for health and wellness, it's important to understand consumers' health and wellness needs and provide clear and differentiated solutions supported by reasons to believe. For sustainability, it's important for companies to provide options with the same quality and price that make it easy for consumers to do the right thing. And finally, digital solutions. Think of them as the technology as an enabler and not the solution itself. Keep benefits top of mind. People don't want technology for the sake of technology. They want solutions that enhance their lives. Thank you. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, Virginia não está aqui, mas obrigado. Eu acho que foi muito bom, Virginia, no vídeo dela trazendo algumas tendências, né, e ativação dessas tendências, com alguns exemplos muito claros. O Marcos também pintando, como sempre, também de maneira maravilhosa o nosso panorama de hoje no Brasil. E sem perder muito mais tempo aqui, eu já queria convidar aos nossos participantes do painel de hoje, a Ana, da L'Oréal, Felipe, da Ambev, a Tânia, a nossa Ipsos, para se juntarem a nós aqui na audiência. Tudo bem, então? Bom dia. Felipe, bom dia. Ana, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Diego. Estar com vocês hoje. Aí, antes da gente começar, eu só queria lembrar para a nossa audiência, hoje, igual a gente faz em todas as nossas lives, que todo mundo tem a possibilidade de postar perguntas, né? Vocês têm tanto no aplicativo quanto no web, quem estiver acessando pela web, vocês têm a opção de postar perguntas, que a gente deve ir pegando aqui ao longo do debate e trazendo também para os nossos convidados, Felipe, Ana, inclusive a Tânia. Então, fiquem à vontade, agora ou ao longo do debate, vocês postarem as perguntas e inquietações que vocês têm. Então, acho que a gente está hoje com um painel de luxo. O tema, assim, inovação tem ganhado uma relevância também bem interessante ao longo do último tempo. Obviamente que inovação sempre foi, assim, parte central, né, na estratégia de transformação das companhias e tudo mais. Mas a gente tem visto, através do último tempo, né, uma aceleração no drive que a inovação traz para o crescimento e para a reinvenção dos negócios da companhia, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, Ana, Felipe e Tânia também, como que vocês têm trabalhado essas inovações, esses lançamentos, né, que a gente tem visto de vocês nos últimos meses, e como talvez isso tenha sido diferente do que era planejado antes da pandemia, né? Porque a gente acredita exatamente que tem algumas coisas que têm ou acelerado ou aparecido, né, de repente agora, para a gente trazer para os consumidores. Aí a gente poderia abrir esse debate conhecendo um pouquinho do que vocês têm trabalhado. Go ahead. Posso começar, talvez? Enfim. Claro. Bom, por favor. Obrigada pelo convite mais uma vez, Diego, Tânia, muito bom estar aqui. Prazer, Felipe, não nos conhecemos ainda, mas enfim, muito bom estar aqui hoje com vocês. Acho que assim, falar de inovação, né, é pensar no futuro, né, e pensar no futuro quando a gente está com um presente que está tão incerto, né, e tão remexendo, né, é realmente um grande desafio. Eu acredito que toda essa questão, né, da pandemia, ela acabou, né, desde o ano passado, obviamente, colocando para a gente muitos limites, não é, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente desenvolve os produtos, né,
por questões óbvias, né, de confinamento. Então, assim, teve toda uma adaptação que foi necessária nesse contexto para a gente continuar a criar, continuar a desenvolver esses produtos, não é? Mas ela também acelerou muitos movimentos, e eu acho que muito do que foi trazido durante a apresentação da Virginia antes, né, traz realmente essas forças que já estavam, né, acontecendo antes, mas que se aceleraram assim vertiginosamente em 2020. Então, eu acho que assim, falar hoje de inovação é pensar no futuro, mas é sobretudo olhar para o presente e entender o que está acontecendo hoje e ter um modo de pensar que é muito adaptativo. Então, realmente, assim, estar o tempo todo construindo cenários e adaptando esses cenários conforme a situação vai mudando, porque a gente está realmente, não é seguindo o noticiário, e aí abre, não abre, tal país abriu, tal país fechou, está aumentando o número de casos num lugar, e eu acho que assim, nós, né, todos, né, enfim, mas as empresas têm que, obviamente, são obrigadas a incorporar essa incerteza e, a partir daí, realmente, trabalhar a inovação pensando como é que eu preparo esse futuro, né? Porque a previsibilidade, ela é muito difícil, né? Então, acho que o que eu gostaria de compartilhar um pouco é sobre isso, né? Sobre realmente essa questão de criar cenários, da gente estar o tempo todo se adaptando e de ter essa flexibilidade, não é? No cotidiano, para incorporar, para olhar o que está acontecendo. Obviamente que é fundamental a gente estar sabendo o que isso está impactando no modo de consumir das pessoas, e aí eu falo por beleza, né? Porque, obviamente, isso a gente sabe que maquiagem, por exemplo, né? Por questões meio óbvias, a gente tá consumindo menos, né? Pela questão de uso de máscara, e também pelo fato de que a nossa vida social, né? Beleza é uma categoria social, tá agora, né? Meio que restrita a esse quadradinho aqui, né? Então, tem também uma questão do skincare. Mais ou menos, né? Se eu perguntar hoje, levanta a mão de nós 4, quem botou perfume para fazer a live, eu acho que, né? Nossa, é uma questão também de... Sim. Não, sem dúvida, porque a higiene, então, mas aí falando mais, né, da minha paróquia, vamos dizer assim, né, que é a higiene, beleza, então, assim, é claro que tem uma questão, né, de cuidado consigo, que é super importante, Exato. que toma uma relevância também nesse momento de tensão, né, nesse momento de realmente preocupação, né, mas também tem um aspecto social, então, assim, tem os dois. Sim. Muito bom. Bom, prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer, Ana, Tânia também está dividindo com vocês aqui, o Diego, esse painel. Eu acho que dando um passinho, assim, você falou sobre inovação, Diego. Eu acho que qual que é a razão, né, das empresas existirem no final das contas? Nada mais é do que entregar o problema dos consumidores, né? Você ter um produto ou um serviço que entrega uma necessidade para as pessoas a ponto delas quererem se conectar com você. E nesse cenário, quando a gente pensa em inovação, a gente está basicamente falando em atualização e constância, em estar sempre sabendo quais são as necessidades do consumidor para você endereçar, né? Eu acho que, naturalmente, quem está do outro lado, quem está na empresa, às vezes acaba, ao longo do tempo, se apaixonando pelo que fez você chegar até ali, mas esse é o mindset que faz o negócio diminuir, né? O mindset que faz o negócio crescer é você estar sempre muito preocupado em saber qual que é a necessidade do seu consumidor, para onde ela está indo, o que ela pode ser lá na frente e como é que você se prepara, se antecipa para entregar isso, né? Acho que, num panorama geral, trabalhar com inovação é você estar rejuvenescendo. Se você não está inovando, você está morrendo. Muito bom. Boa. Acho que o meu comentário aqui seria diferente do que é não que não fosse assim, mas acho que não estava tão óbvio, né? A questão da inovação responsável, né? Então, o quanto cada um de vocês, eu vejo e sei que estão trabalhando com essa coisa do futuro, né? Então, como que é essa questão do futuro, desse futuro que você tem que trazer um consumidor mais saudável? Às vezes ele não quer ser mais saudável, às vezes ele quer comer mais açúcar, às vezes ele quer tomar mais álcool, às vezes ele quer, enfim, usar produtos que não sejam de beleza, que não sejam os melhores para ele. E eu vejo vocês trabalhando muito nesse sentido, né? Várias outras indústrias também. E isso é um super desafio, né? Porque parece que é um need, mas é um need que não é um need que a pessoa fala sobre ele, né? Ela não consegue verbalizar, mas a gente sabe que ela precisa.
e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, como a gente viu aí em toda a parte do o quanto as empresas estão sendo puxadas para isso, né? Então, o que eu tenho muito observado dentro da Ipsos, dos nossos clientes, de vocês, de outros clientes, é essa vontade, né, de trazer esse benefício, essa saudabilidade, toda essa questão, mesmo a tecnologia, né? Então, como é que você traz um app que seja incrível para o consumidor, para ele ter uma experiência muito bacana de consumo, que não tenha tantos triggers, mas assim, que ao mesmo tempo seja incrível para sua marca, seja incrível para sua empresa, que não seja só informação. Então, é um monte de desafios, né? Eu acho que a Virginia trouxe aqui trouxe o iceberg, a pontinha do iceberg dessas 3 coisas, mas coisas extremamente importantes aí que eu vejo as empresas trabalhando. Eu acho que era legal também vocês comentarem isso, se vocês puderem. Não, muito bom. É isso. Aí eu acho que uma das coisas que a plateia gostaria também de ouvir um pouquinho, eu acho que vocês podem escolher um pouquinho esse Health and Wellness. Quando a gente pensa em Health and Wellness, eu acho que é uma coisa assim geral também, né? A gente não está falando de saúde física, a grande crise nossa hoje também envolve muito a questão de saúde mental também, estima e tudo. É a questão de sustentabilidade digital. Vocês querem contar um pouquinho? Bom, vocês dois, tanto o L'Oréal quanto a Ambev, têm feito muita coisa nesses 3 territórios com grande sucesso. Não sei se querem escolher alguma e dedicar um tempinho para isso. Bom, sim, bom, Felipe, vai complementando, tá? Eu vou... sim, sem dúvida. Eu acho que esses 2 temas são temas-chave, não é? Tanto a saudabilidade quanto a sustentabilidade, e são temas realmente que fazem parte hoje das nossas pautas, não é, e de tudo que a gente tem feito como companhia, né, aqui falando em nome da L'Oréal, né, a sustentabilidade tanto de um ponto de vista econômico e ambiental, mas também social, acho que até pela questão da pandemia e toda a questão, né, das comunidades dos pessoal, né, dos hospitais, enfim, de toda essa questão de como toda a sociedade ela é impactada, né. A saúde, eu acho que é até interessante, porque a gente olha muito, né, para essa percepção de saúde, né, por L'Oréal ser também uma empresa multinacional, das diferentes percepções de saúde, né, no mundo todo. Falando especificamente do Brasil, a gente vê que o Brasil é um país onde saúde e beleza andam juntas, né, então, assim, isso já não vem de hoje, né, é algo muito antigo. E a gente vê que, até pela questão das pessoas estarem cada vez mais morando em grandes centros urbanos, né? Mais de 80% da população morando em cidades, então, realmente, com poluição. Então, assim, existem muitos elementos de estresse, né? Estresse cotidiano, tudo isso. Isso acaba, não é, impactando e criando essa relevância da saúde como um todo, como uma preocupação, né, cotidiana das pessoas. Então, acho que, assim, a gente viu, e durante a pandemia também, né, essa questão do cuidado, né, se a gente não estava usando tanto maquiagem porque a máscara, né, a gente não estava precisando mais usar tanto batom, mas a questão do skincare, por exemplo, né, do cuidado com a pele, ela aumentou também, né, e tem aumentado, até porque a gente também sabe, acho que o Diego colocou isso, quando a gente fala de saúde, não é só a ausência de doença, né, mas enfim, tem a questão do bem-estar e tem cada vez mais uma questão ligada à saúde mental, né, então assim, a gente está vendo essas discussões e até num âmbito até mais de... até não só falando dos consumidores enquanto tal, mas, por exemplo, né, de recursos humanos, enfim, da gente como um todo, né, da nossa vida. Então, tem uma percepção cada vez maior dessa importância da saúde, eu acho que isso é uma tendência que já existe, que a gente vem monitorando há anos e que vai se acelerar, eu acho, cada vez mais, até por todas essas tensões, por tudo que está acontecendo hoje no mundo, não é? E a sustentabilidade também, enfim, faz parte da nossa pauta de preocupações atualmente, das novas urgências, não é? Acho que a gente conseguiu, e o Harari fala muito disso, né? Que a gente, como civilização, a gente hoje é mais saudável, a gente vive mais tempo, né? Muito mais anos do que muitos anos atrás. A gente fez um grande avanço para a civilização, mas não para o planeta. E eu acho que, assim, hoje a gente está muito evidente, né, que a gente depende desses sistemas, não é? Que não adianta a gente pensar só no desenvolvimento econômico, mas tem realmente a questão da ecologia, né? Então, a gente depende desses sistemas vivos para poder se sustentar. Então, existem determinados limites com relação até onde a gente pode ir nessa questão da natureza. Então,
Existem, claro, planos, né, sobre a questão de diminuição de CO2, existe um plano muito ambicioso da parte de L'Oréal também, L'Oréal for the Future, não é? Que com metas muito elevadas, assim, a gente realmente está colocando a barra bem alta, porque, de fato, a gente precisa encontrar alternativas, não é? Para continuar viver nesse planeta, porque não tem planeta B, né? E simplesmente, eu acho que é uma preocupação que vai além até de categoria de produto, né? É realmente como é que a gente faz isso, né? Essa gestão cotidiana. Eu vou pegar esse gancho da Ana, que eu achei interessante, né? Você vê que a Virgínia trouxe 3 temas, né? Tem alguns temas que são relevantes para o consumidor no futuro, mas eu acho que esses 3 temas, e ela falou de forma ampla, a Virgínia falou, a Ana falou na categoria de beleza, e eu vou falar as mesmas 3 na categoria de bebidas, e você vê que isso ainda faz sentido. E por quê, né? Porque no final das contas você está falando de necessidade das pessoas, né? E aí cada empresa no seu segmento tem que entregar a necessidade das pessoas, né? Mas quando a gente fala de health and wellness, por exemplo, eu acho que dentro da minha categoria, que sempre foi muito sobre indulgência, as pessoas querem um pouco mais agora. Elas querem uma cerveja que não engorde tanto, elas querem menos calorias, menos carboidratos. Então a gente tem aqui, para quem está em São Paulo aqui, das pessoas que estão nos acompanhando, tem uma cerveja que a gente acabou de lançar aqui, que é a Michelob Ultra, que ela já existe nos Estados Unidos. A gente está fazendo o teste aqui em São Paulo. Ela tem 80% menos carboidratos que uma outra cerveja comum. É 5-1, né? Então, com cada cerveja que você estaria consumindo de uma normal, essas seriam 5. Você tem a Stella sem glúten, que a gente fez no ano passado, ainda tem, né? São Paulo, Rio, Minas, que é uma cerveja, enfim, tem vários estudos falando sobre o benefício de você tirar o glúten da sua dieta e por que não ter isso dentro de uma categoria de indulgência como a cerveja. Você tem a Virgínia falou sobre shots imunizantes, né? A gente acabou de fazer uma linha de shots que chama For Me, e aí tem 3 shots, né? E aí são shots, né, sem álcool também, mas que tem as suas características funcionais muito fortes. Mas aí você vai migrando, eu acho que interessante é isso, por exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade. A gente tem no Brasil uma cultura muito grande dentro da minha categoria do retornável. E a gente não fala muito sobre isso, mas o retornável, ele é a melhor coisa que existe para sustentar, porque ela é a não embalagem, né? Você comprou e você usa ela, você retorna, lava, retorna, lava. Então, assim, talvez o concurso da sustentabilidade seria a retornabilidade, né? Então, como é que a gente faz para facilitar a vida das pessoas nesse sentido? Então, entendendo que essa embalagem é legal, tá bom, a gente pode fazer como, assim, às vezes as pessoas estocar dentro de casa a garrafa vazia, será que eu não consigo trocar isso no bar da frente, gera um crédito que ela pega em qualquer lugar depois? Então, a gente está pensando várias frentes que podem facilitar a vida, tirar as barreiras das pessoas para que elas consigam ser mais sustentáveis, né? Quando a gente falou lá, né, e aquele índice eu achei super interessante, eu não tinha visto aquele dado ainda, que 35% das pessoas acham que a responsabilidade é das empresas, eu concordo, né? As empresas têm que encontrar soluções que façam as pessoas conseguirem entrar em torno das suas metas, suas ambições, suas necessidades, né? Eu acho que sustentabilidade é muito assim. E acho que a última também, que a gente falou um pouquinho da experiência, do digital, da tecnologia, a pandemia, né, Diego, que você falou no começo, assim, o que acontece? Eu acho que a pandemia, ela faz, ou qualquer outro tipo de ruptura, né, no status quo, faz você parar e pensar sobre as coisas. E o consumidor pensou, por exemplo, na minha categoria de cerveja, é super chato comprar cerveja. Imagina, você vai no mercado, você pega um pack, aí você coloca no carrinho, ou 2, se você for fazer uma festa, alguma coisa, no carrinho, aí você vai para o caixa, coloca no caixa, alguém no caixa abre aquele negócio, te dá um monte de unidade depois fora do pack, aí você coloca na sacola, coloca no carro, vem para casa, elevador, geladeira. Só que ninguém parava para pensar sobre isso, né? Quando vem uma pandemia, vem uma coisa dessa que você tem que repensar os seus hábitos, surgiu o Zé Delivery, que já existia, mas as pessoas começaram a entender a função dele, entender a necessidade dele, como isso resolvia, na vera, um super problema, né? Que é do monte de catracas que eu falei aí. O Zé Delivery é uma plataforma que a gente tem, que você pede pelo app, e em menos de 37 minutos vai chegar na sua casa gelado ao preço do supermercado, né? Então ela elimina várias dessas catracas no meio do caminho. E eu acho que é isso, assim. Então as empresas têm que ter a capacidade de entender para onde o mundo está indo, os consumidores estão indo, gerar soluções ali, e aí eu acho que cada momento desse de ruptura faz uma coisa ser acelerada ou outra, e aí você vê essas iniciativas crescendo. Muito bom. A inovação muito além do produto, né? Às vezes tem a ver, como você fala, como vocês falaram os dois, né? Às vezes é processo, às vezes é um serviço, às vezes é uma própria comunicação, né? Também, ou seja, uma maneira de falar diferente.
para você ter uma ideia, o Zé Delivery ele saiu de 1 milhão de pedidos no ano em 2019 para 27 milhões no último ano. Assim, é impressionante, porque as pessoas viram assim, como isso resolvia, na verdade, um grande pain point. E depois que você adotou, você não quer mais voltar atrás. Né? Você fala assim, poxa, por que eu vou voltar a ter aquele perrengue todo? Já tem isso aqui, vamos. Problema resolvido, né? Problema resolvido. Excelente. Acho que tem todo o avanço do e-commerce, né? Acho que tem uma coisa muito maluca que aconteceu aqui. Foi com como as pessoas começaram a pensar nisso como uma coisa impressionante, né? O que a gente ouviu aqui na China começou assim também, né? Quando teve H1N1, então acelerou lá por conta disso e a gente só repetiu a mesma situação aqui, né? Então, acho que isso é uma coisa que já estava na cabeça de todos vocês, eu acho, né? Pelo menos acho que eu ouvi bastante vocês falando disso. Tânia, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do digital, porque, na verdade, realmente, assim, e a gente tinha muitas, obviamente, não é? O digital, ele já está presente, né, como um facilitador há muito tempo, mas a pandemia, ela acelerou, assim, brutalmente, porque a gente tinha muitos questionamentos também, numa área como beleza, onde a parte sensorial, testar os produtos é tão importante, não é? Como é que vai, não vai? E, de repente, a gente se viu, assim, num ano onde a coisa realmente ganhou uma outra amplitude, assim. A gente realmente teve double-digit growth das vendas. Então, assim, e eu acho que isso também acabou acelerando muito e reconfortando um dos grandes projetos, né? Da grande ambição da L'Oréal é realmente de se tornar uma beauty tech, né? Então, assim, a gente está realmente trabalhando cotidianamente para isso, né? Lançando muito, transpondo, incorporando a tecnologia, não é? E pensando sempre não a tecnologia pela tecnologia, como a Virginia disse, mas como você melhora a minha vida, né? Como você, na verdade, porque é isso, no fim das contas, é sobre como é que você traz mais facilidade, você traz mais praticidade, como é que você me ajuda, não é? No meu cotidiano. E eu acho que isso me faz pensar muito até, né, sobre essa questão do digital como algo realmente que está ali meio sustentando toda a estratégia também, não é, do business, não é? E como é chave realmente a gente se tornar uma empresa de tech, mesmo se a gente obviamente faz produto, mas não é só a pessoa técnica que está ali desenvolvendo o software, mas como a liderança cada vez mais incorpora essa mentalidade da tecnologia. E não só de um aplicativo ou de como utilizar determinada ferramenta, mas no modo, né, na inspiração do modo de inovar, das formas de inovação. Então, olhar realmente para... então, isso passa por grupos menores para a gente poder trabalhar em modo né, de projeto como as startups, porque nem todo mundo tem o luxo de começar do zero, né? E eu acho que nós, como grandes empresas, temos esse desafio, porque as startups, elas começam do zero e para elas, ok, obviamente, tem outras né, barreiras, mas no nosso caso, é como a gente incorpora essa cultura em empresas centenárias, né? Então, acho que assim, no digital existe, e a gente fez grandes passos em termos de ferramental, acho que assim, né, a gente tem muita coisa disponível, mas como é que a gente, em paralelo, avança de um ponto de vista cultura e aceitação, né, como é que as pessoas usam e incorporam isso no cotidiano, né, e a gente justamente produz produtos e serviços e coisas de um outro jeito. Acho que esse é o grande... Ana, me permite pegar um gancho aí que você falou em relação, você está falando muito em relação à dinâmica no final do dia, né, do nosso trabalho, uma dinâmica muito mais ágil, até pensando com o que você falou no começo, né? A gente está numa outra dinâmica de inovação também, tudo. Eu queria aqui já soltar umas perguntas do público. Eu acho que uma pergunta não é fácil, a pergunta, tá? Mas é assim, como vocês têm lidado com o desafio em inovação de iterar, evoluir e, às vezes, levar um tempo para ver os frutos versus o short term que o business, às vezes, pede, né? Ou seja, vocês estão falando de muitas coisas. Algumas a gente foi forçado a fazer, outras são as escolhas que a gente faz, mas a gente entra nesse processo mais iterativo. Se vocês podem contar um pouquinho como que é esse, não sei, anseio, também expectativas e processos que vocês têm trabalhado. Vou começar essa, então. Eu acho assim, quando a gente fala de necessidades do consumidor, é super importante você desenvolver as duas capacidades, né? Tem aquela capacidade
da inovação mais incremental, que é aquela com menos incerteza do ponto de vista do consumidor, está mais próxima da realidade deles hoje. Essas normalmente já começam enormes, né? A gente lançou Brahma Duplo Malte há 12 meses atrás, ela já é a 5ª maior cerveja do país. Assim, é realmente muito impressionante quando a necessidade do consumidor ela está próxima. As pessoas já falam de malte em cerveja, você tem um produto que entrega isso, o Brahma já é uma marca conhecida, você já tem um set de consumidores. Então, essa é um tipo de inovação. E tem a inovação disruptiva, quando você vai falar de Stella sem glúten. Sem glúten, ela existe, mas em outra categoria completamente diferente de cerveja, né? Não está muito na nossa realidade. Então, ali, a gente está muito mais, a gente tem que se preparar, né? Muito mais para aprender junto com o consumidor o que funciona, o que não funciona, como evoluir, como contar, como melhorar a sua embalagem, como melhorar a sua comunicação. Então, tem tanto aprendizado nesse ambiente mais incerto que não dá para você fazer as duas do mesmo jeito. Então, por exemplo, na Ambev, a gente tem 2 tipos de time. A gente tem os times para o que é mais sabido e o time para o que é mais incerto. Para esse time que é do mais incerto, eu sempre falo essa frase, né, quando tem alguma palestra, alguma coisa na Ambev, é que assim, a gente tem que se apaixonar muito mais pelo problema do que pela solução, né? Então, dentro de saudabilidade, que foi o que vocês falaram aqui, a gente tem Stella sem glúten, Michelob Ultra, você tem Bud Light, que pode ser uma opção, você tem um set de coisas que você vai testando, vai aprendendo, vai eliminando o que não funciona, vai mexendo nas que tem chance e vai escalando só depois, né? Então, por exemplo, a Stella sem glúten que eu citei aqui, ela começou como Stella low glúten no Rio, a gente evoluiu a embalagem, a gente evoluiu o produto para 100, a gente conseguiu avançar com todas as regulações necessárias, porque era uma coisa muito nova também na categoria, e aí agora a gente vem escalando ela num produto mais final, né? Então, é um pouco assim, você controla o curto e o longo prazo assim. Um ponto bom que você traz aí em relação a ter um guarda-chuva, né? Ou seja, hoje você sim, talvez vai colocando para alguns guarda-chuvas uma opção, mais opções no mercado, vai testando, vendo como é a reação, mas você sabe qual é o guarda-chuva que você está querendo atingir, né? Qual que é aquele problema que você está querendo resolver. Depois o próprio mercado dirá qual que se mantém ou se mantém tudo, né? É isso, porque se você vai para uma coisa incerta e você tenta fazer do jeito daquelas grandonas, você mesmo vai matar aquele produto, porque você cria tanto ruído na cadeia, seja interno na produção, seja na equipe de venda, seja no cliente na ponta, seja no consumidor, que quando ele vai entender já tem tanto problema aqui que você causou que você não consegue escalar. E eu só ia pegar um último gancho, que é a história do ágil, né? Que todo mundo fala sobre metodologias ágeis e tal, e assim, e tentar colocar bem na prática para as pessoas, né? A gente começou a adotar o ágil, a gente já tinha nas nossas frentes de software, dentro da Ambev, de serviços, mas dentro da inovação de produtos, faz 2 anos e pouco, porque a gente viu justamente essa necessidade. A gente começou a entrar em tantos territórios incertos que a gente falou assim, eu tenho que ter um modo de aprender aqui mais rápido, de você aprender pequeno, de você evoluir, e aí com base nesse aprendizado, sim, você escalar, de você testar 5, 6 coisas para cada problema, e aí sim você eliminar o que não funciona e escalar. E aí a gente foi emprestando do ágil, né, que sempre foi muito usado dentro de softwares, para isso, foi desenvolvendo a nossa metodologia e sim, sem muita paixão sobre o purismo de ser ágil, se não é, mas a gente trouxe um monte desses aprendizados, desses benchmarks para dentro do nosso processo, sabe? Muito legal. Só um comentário, acho que assim, a gente está vendo vários nossos clientes, né, trabalhando dessa forma mais segmentada, né, o que é o mainstream, o que já é a máquina, ou enfim, o que já está lá no dia a dia, versus o que é esse novo e como é que a gente vai trabalhar isso e aí como é que a gente vai experimentar, né, esse erro que pode ser, que vai ser a longo prazo alguma coisa muito importante, mas que a curto prazo não vai trazer essa devolutiva de PNL tão imediata, né? E que eu acho que é super importante para essa questão transformacional que você estava falando, Felipe, porque se a gente for pegar só pela inovação incremental de sabor, de perfume, etc., isso vai ser muito marginal, né? E aí vai vir uma startup e pega uma parte para ela, né? Então, esse desafio de vocês, empresas grandes, né, de como é que vocês pensam isso, como é que vocês saem desse módulo, né, dos gates, e como é que vai funcionar um gate que não é bem um gate, qual que é o meu processo, como é que eu faço o próximo passo, aí eu experimento, vai ser piloto, qual é o tamanho da cidade que eu tenho que pilotar, enfim, acho que tem muitos outros desafios aí que a gente tem ouvido de vocês, como sendo os novos desafios aí para a parte de encontrar o consumidor, falar com ele, para quem que vai ser o tamanho, então mesmo o KPI, né, mesmo o próprio KPI, então de repente antes você queria
KPI que era para mais massa, né? Que era tipo, você tem que acessar 100 de trial index. Aqui eu tô falando com vocês, vocês entendem do que eu tô falando, mas assim, de verdade era uma métrica dura da empresa em relação a isso. E hoje em dia não é assim, porque na verdade o 100 ele é para o massa, para você atingir muita gente, entendeu? E nesse momento onde você está construindo uma curva de mais lenta, ela vai precisar ser menor, porque na verdade você está construindo uma coisa para o futuro. E esse futuro, ele é criado pelos early adopters que vão chegar lá, vão dizer, depois as pessoas maiores vão captar isso. E como é que a gente faz isso olhando, entendeu? Então, eu mesma sou contra o 100 neste momento. Vocês sabem disso. A gente tem discutido sobre isso, né? Então, na verdade, o KPI duro, ele é um KPI que ele não é tão inteligente neste momento, porque, na verdade, você tem que olhar e ver quais são, o que está por trás disso, né? Então, é tão inovador que ainda não é relevante. É relevante, mas não é inovador porque as pessoas não entenderam a inovação ainda, não chegaram lá. Como é que a gente vai olhar esse early stage, né? Estou falando de early stage, não estou falando aqui do leite. Leite, a gente vai para o 100 de volta, entendeu? Mas nesse começo, onde a gente está falando de futurismo, onde a gente está falando de possíveis futuros, possíveis cenários que a gente está vendo, como é que a gente vai resolver isso, entendeu? Então, é hora de respirar, é hora de olhar mais profundamente os KPIs e não fechar o KPI de um jeito tão duro quanto era antes, porque senão a gente vai ficar sempre procurando a base grande, a base que a empresa grande tinha. A startup não tem 100 como premissa, entendeu? Então, vocês também não precisam ter 100 como premissa, neste momento. Depois, quando for para aí a gente fala de 100, entendeu? Mas agora, neste momento, criando essa história, então, eu acho que dá para a gente pensar em conversas diferentes, né? Não é que o KPI não vale, o KPI vale muito, porque ele está dizendo quanto você vai vender, o quanto isso vai gerar para você. Mas essa venda talvez não seja tão imediata, talvez não seja. Não, esse, então, esse é um ponto muito importante, Tânia, porque eu acho que, e aí pensando até no que o Felipe falou, né, sobre essa dupla velocidade, né, assim, na L'Oréal a gente também tem, né, em termos de inovação, toda uma parte que a gente chama de inovação de desenvolvimento, que são os fast tracks, que são, na verdade, coisas que a gente consegue fazer mais incrementais, vamos dizer, não é que são facilmente implementáveis, e por outro lado, né, a inovação mais disruptiva, não é que tem um lado técnico, uma complexidade muito maior, que muitas vezes está embasada em anos de pesquisa. Eu estou pensando aqui, por exemplo, em temas que a gente pesquisa há muitos anos, como microbioma, como, enfim, várias coisas, né, e o impacto que isso pode ter na criação, no desenvolvimento de soluções, e aí a gente está falando não só de uma solução, mas de um chassi, não é, na verdade, uma tecnologia que vai proporcionar o desenvolvimento de soluções diversas, tanto para a pele quanto para cabelo, enfim, né, que vai poder ter que vai ter essa capilaridade. E acho que assim, são dinâmicas diferentes que têm que coexistir, que têm que coabitar, porque de fato, né, eu acho que a empresa ela está nessas duas frentes, e eu acho que quando a gente está falando de uma empresa líder, a gente tem que sim ter, né, esses dois movimentos, não é? Mas é isso, é como quando você planta ali uma sementinha, né? Você não fica ali puxando a árvore, né? Existe um tempo, vamos dizer assim. É claro que existe uma agilidade que está no processo, que a gente está cada vez mais também integrando, porque a parada vamos errar rápido, galera, para ser mais barato, entendeu? Tipo, simples assim. Quanto mais rápido você se dá conta de que a coisa não vai funcionar, mais você pode adaptar, não é? Então, errar rápido não é fracassar, é progredir. É você realmente, né, errar num modo inteligente, vamos dizer assim, e aprender. Eu acho que mais do que erro é aprender e adaptar. Então, essa coisa da flexibilidade, não é? De como a gente consegue, claro, uma estrutura leve como uma startup faz isso de um modo muito mais simples. Então, é um desafio? Mas é um belo desafio, e acho que como a gente trabalha com inovação, realmente essa é a questão. Falando desses métodos, né, de agilidade e tudo, nós, por exemplo, começamos a implementar muito Design Thinking em 2016. E a gente realmente criou toda uma ferramental, né, que a gente chama internamente de Open Lab, onde realmente a gente vai mais nesse modo de inovar, que não é mais sequencial, mas que é
ao mesmo tempo, entendeu? Simultâneo. Então, assim, não é mais esperar que, né? Claro. Então, assim, bota todo mundo ali e eu acho que cada vez mais é esse tipo as decisões, elas têm que ser tomadas, né? E vão ser cada vez mais tomadas, sobretudo quando a gente está pensando nesse tipo de inovação mais futurista, com pessoas de diversos backgrounds em volta da mesa, para que a gente juntos possa criar cenários e preparar esse futuro. Porque, assim, prever, gente, não, né? Tipo assim, é preparar esse futuro e ajustar esses cenários. Tânia estava falando dos KPIs, é isso. Será que esse KPI ainda é válido? Será que nesse estágio do projeto, qual é o KPI que a gente talvez tenha que integrar? Qual é o KPI que a gente tem que levar? Então, assim, eu acho que cada vez mais realmente estar disposto a avançar e criando, não é, esse contexto, porque, claro, né, assim, times menores dentro de uma organização grande, mas times menores com uma missão clara, com métricas definidas, com conhecimento do consumidor que seja realmente presente, não é? E, obviamente, com o poder de decisão também, né? Com o poder de decisão local, com essa possibilidade de avançar, não é? Que eu acho que é isso que acaba trazendo a agilidade com inteligência, porque eu acho que é isso também, né? Tipo, não é só sair correndo, né? Assim, a gente está falando realmente de uma agilidade que integre, não é? Toda essa inteligência. Total. Excelente, pessoal. A gente tem só mais alguns minutinhos, então eu queria fazer uma pergunta aí para a rodada final. A gente tem mais 8 minutinhos aí de live também para respeitar a audiência. Eu acho que a gente tem uns conceitos assim, interessantíssimos. Eu gostei da metáfora da sementinha versus a árvore, né? Ou seja, a gente às vezes planta árvore, dependendo, né? O Brahma Duplo Malte, a gente está plantando uma árvore de já certa estatura, né? Como a gente falou, a gente vai lançar algum produto novo aí que está testando a sementinha, tem que esperar, não pode puxar. Muito bom, gente, assim. E eu acho que a gente está num lugar assim de privilégio, como vocês também falaram, materializando esse futuro, né? Com as inovações. Nesse sentido, aí para aproveitar esses últimos minutinhos, vocês querem falar de alguma tendência, por exemplo, que a gente não tocou aqui, mas que vocês estão trabalhando aí nas empresas de vocês, aí algum exemplo, alguma coisa, até se for uma coisa interessante para o Brasil, né, que a gente viu bastante também que a inovação tem a ver também com cultura, né? Então, se tem alguma coisa aí que possa ter fugido das nossas tendências, se vocês gostariam de colocar aí na última rodada. Eu acho que a gente falou das principais, mas tem uma que é super grande e cada vez vai, na minha visão, assim, vai crescer ainda mais, que é a história da experiência, né? As pessoas querem interagir com as coisas, tem a ver um pouco com o digital, mas eu acho que não é só isso. Por exemplo, a gente tem um produto que a gente acabou de lançar, que é a Budweiser infusionada com nitrogênio. Então, quando você recebe o produto, tem uma cascata, assim, de espuma, que ela vai né, diminuindo até você poder tomar aquele líquido maravilhoso. Então, tem todo um visual por trás disso e não tem tecnologia envolvida, né? Ou não para o consumidor aparente, né? Tem para você produzir o produto. E eu acho que isso vai crescer cada vez mais, seja em chopeiras em casa, seja num líquido maravilhoso, seja numa interação com o produto, para você saber desde que momento, vocês falaram um pouquinho da Domino's lá, né, da pizza, em que lugar foi plantado, por quem esse grão, depois foi processado aonde, fez em qual cervejaria, o vídeo de onde fez, né? Então eu acho que tem muito dessa interação que vai ser chave aí. Muito legal. Bom, do meu lado, eu também concordo com a questão da experiência, Felipe. Acho que realmente é um ponto super importante e que também a gente vê, né, cada vez mais na beleza, nos novos formatos, nos novos tipos de produto, o mesmo produto, mas com formatos diferentes e tudo isso. Mas para mim tem uma tendência, para mim, enfim, para a beleza, que eu acho que a gente está vendo cada vez mais, né, os negócios abraçando causas, né, questões de raça, de gênero, de classe. E para a gente em beleza, diversidade e inclusão é um tópico que é, assim, chave. Eu colocaria ele no mesmo nível, se não até no nível maior até do que esses que a gente está falando. É claro, assim, seria um quadrilátero de ouro, assim, né? Esses 4 temas, incluindo a diversidade e a inclusão. E o Brasil, pela questão, né, dos 66 tipos de peles repertoriados no mundo, nós temos 55 aqui. Nós temos uma diversidade incrível de tipos de cabelo. Somos o único país do mundo em que a gente tem
uma escala na L'Oréal que avalia os tipos de cabelo do tipo 1, que é o mais liso, ao tipo 8, que é o mais crespo. A gente tem todos os tipos de cabelo no Brasil. Então, assim, o Brasil, ele é um laboratório hoje para o grupo, né? Um laboratório a céu aberto de diversidade e realmente, assim, para a gente entender a rotina e como, de novo, a gente pode melhorar a vida dessas mulheres, desses homens, enfim, desses consumidores. Então, acho que, assim, essa também é uma tendência que está aí. A gente viu recentemente também, o ano passado, né, todas as tensões, porque eu acho que a gente está passando por tensões políticas, climáticas, sanitárias, mas também tensões raciais, e vimos nos Estados Unidos, né, enfim, o que está acontecendo, e não só, mas eu acho que esse é um ponto, essa questão de identidade e indústria da beleza ligada à aparência, eu acho que, assim, é realmente uma das tendências-chave que estão no nosso radar e que certamente vai se desenvolver ainda muito, né? Ana, você falou da diversidade e inclusão nos produtos. Eu acho que como o tema desse podcast de hoje, né, dessa interação de hoje, dessa live é sobre inovação, mais ainda dos nossos times, né? Porque se a gente fala que inovação é sobre você encontrar soluções e problemas ou tensões na comunidade, quanto mais o seu time refletir isso, mais fácil você conseguir encontrar essas tensões, né? Absolutamente, Felipe. Eu acho que é assim, a gente fala de consumidor, mas eu sou consumidora, você é consumidora, todos somos consumidoras, todos trabalhamos, todos, mas assim, é uma questão sociedade, enfim, nós, né, nos nossos times, no nosso cotidiano, e eu acho que assim, é realmente um tópico que super concordo com você sobre esse ponto, que vai muito além da beleza, que vai, né, que é realmente... assim como os outros tópicos também, né, que permeiam realmente todas as nossas estratégias. E só para talvez terminar falando sobre essa questão do alimentar, a gente em beleza olha muito o que está acontecendo no alimentar, porque muitas coisas começam no food e chegam na beleza depois. A gente tem vários exemplos, tanto da questão, você estava falando do glúten, né, desses ingredientes, a questão dos orgânicos. A gente sabe que uma hora ou outra, o que você come, né, você começa a ter uma consciência do que você ingere, você também começa a ter uma consciência do que você aplica na tua pele, no teu cabelo. Então, a gente olha muito também, em termos de inovação, todas essas dinâmicas que estão acontecendo no mundo alimentar como grande fonte de inspiração também. E o inverso também é verdadeiro, né? Imagina uma bebida que você já tem o colágeno, que você tem o beta-caroteno, que você nasceu. Ó a oportunidade nascendo aqui, ó. Olha só, olha só. Boa! Você é madrinha, hein? Você é madrinha. Tô brincando, mas enfim, acho que é isso, acho que a gente vê essa coisa dos ingredientes, né, como sendo uma coisa super importante, e acho que um desafio para vocês também, para as duas áreas, eu acho, porque acho que as pessoas não têm todo o repertório, né, então o que a gente vê na parte mais do entendimento do consumidor quando você vai lançar, é quando você traz essas frutas super exóticas, ou o que é a propriedade delas, né, então acho que tem uma questão importante aí para lidar, que é o entendimento das pessoas sobre esses aspectos. Então, tem dizer o propósito, né? O porquê que aquela fruta está lá, qual é o benefício que ela vai trazer, se a hidratação vai gerar a questão de, sei lá, a hidratação gera uma pele brilhante. Como é que você chega nesta conversa com a pessoa, entendeu? Porque só falar que talvez o coco chegue nessa história talvez não seja suficiente. Então, acho que tem uma conversa com o consumidor. E a questão de educação para a gente é tão séria aqui no meio de tudo isso, né? A gente está falando de diversidade, a gente está falando de... Mas, assim, a gente tem uma coisa muito básica aqui no Brasil, que é a questão de educação. Então, as pessoas não entendem tudo, né? Então, a gente fica muito frustrado aí de trazer, às vezes, um monte de coisas que parecem ser incríveis. E quando você vai ver, você fala, mas por que ele não entendeu isso? Aonde que está a questão, né? E aí a gente tem que voltar para um produto onde a gente explique de uma forma a comunicação começa a ser chave nessa questão, né? Porque é um ciclo muito complexo aqui da gente, do nosso país, né? E acho que a nossa responsabilidade, Tânia, é nosso papel como empresa, sabe? Da gente realmente falar a língua desse consumidor, né? E entender cada vez mais, não é? E explicar. Porque a questão é essa, né? Eu acho que a Virginia falou várias vezes, né? Why should I care? Enfim, né? O que você está trazendo? Como é que você está fazendo? O que você está trazendo para mim? Esse é o nosso papel de marcas, não é? De pessoas que estão oferecendo. Então, acho que assim, a gente tem que entender, a gente tem que ver qual é o melhor modo. Se não é o WhatsApp por escrito, se é o áudio,
né? Qual que é, né? Como é que a gente vai conectar com essa consumidora, seja ela quem for, né? Esses consumidores em geral. Excelente. Bom, pessoal, a gente sempre tem um final, né? Tem que chegar, mas assim, eu fico com muita vontade de ter o sabão puro malte aqui daqui a pouco. E uma estela com colágeno também, então aí a gente fica na expectativa desses lançamentos, seus co-brandings que possam vir por aí. Não, mas fora da brincadeira, foi um grande prazer ter vocês hoje aqui, foi uma conversa, pelo menos para mim, eu acho que o público também, muito rica, tem várias perguntas que a gente nem conseguiu responder, mas depois a gente pega ali e vai fazendo uma devolutiva. Mas, assim, novamente, muito obrigado, Felipe, Ana, Tânia, pela participação de vocês hoje. Obrigada, Valeu, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, para todo mundo que está ali na audiência ainda, a gente tem a nossa próxima live em junho, se não me engano, vai ser dia 16 de junho. Vocês em breve vão receber, igual sempre, o convite, vai também ser divulgado nas redes sociais, LinkedIn e tudo. Então, a gente espera vocês na próxima. Mais uma vez, obrigado por terem ficado conosco hoje, tá bom? Bom resto da semana para todos e bom dia. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.